Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira aqui. De segunda a gente tem aqui um convidado com seu testemunho e tal, mas de quarta-feira a gente pega um tema pra gente conversar juntos aqui. Às vezes eu tô sozinho, a maioria das vezes eu tô muito bem acompanhado aqui, como por exemplo, Guilherme Schenkel. Exato. Lá em Israel, toda vez que a gente falava Shekel, a gente lembrava de você. Lembrava, né? Guilherme Shekel. E hoje nós vamos falar sobre vida ministerial, algumas mentiras que contaram pra gente sobre viver o ministério, servir ao Senhor e grandes coisas que nos ajudaram nessa caminhada até aqui. E a gente está com convidados muito especiais aqui pra gente conversar, que você vai ver daqui a pouquinho. Mas antes, curte aí o vídeo. Enquanto a gente tá falando aqui, deixa comentários também pra gente interagir junto sobre esse assunto. E claro, se inscreve no canal pra você receber tudo que a gente tá produzindo. Beleza? Vambora, podcast de hoje. Michael e Vivian Barroco. E Douglas? E meu amigo. Donos do canal, praticamente. Né? Tanto que vieram aqui já. Agora eu já não tô mais tão nervosa como a primeira. Né? Menos pior. Primeiro que a gente virou, vocês não estavam nem aqui ainda, não, né? Não. A gente estava na transição, né? Começando a pensar sobre E nem foi pro ar também, primeiro. Foi. Não, o que foi pro ar foi... Porque quando a gente gravou, e aí levou uns meses, então quando ele ia pro ar, a gente já tava morando aqui. A gente gravou de novo. Porque já era outra realidade, outra vida. A gente fez já o update ali, Exatamente. Né? Só pra dar um contexto, os três aqui fazem parte da liderança de Dizascope School, né? Tá até aqui uma camiseta, né? A escola nossa ministerial, né, de liderança, de missões que a gente tem aqui em Bragança, que vários alunos, mais ou menos perto de 100, vêm morar com a gente um ano aqui e serem preparados e treinados. Então, o Michael e a Vivi são os diretores, o Guilherme tá lá também como um diretor pedagógico ali, nos ajudando em tudo, então tem sido incrível, tem uma equipe maravilhosa lá, mas os três vão falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria começar com essa pergunta. Quais foram, assim, mentiras ou ilusões que vocês tinham, que a gente tinha, e eu posso até falar também, sobre ministério? Por quê? Porque a gente tem dado uma ênfase muito grande com todo mundo aqui. Cara, ser discípulo de Jesus é servir. Ser discípulo de Jesus é participar do que Deus está fazendo. Mas a gente tem uma ideia de ministério, né? O que vocês acham, assim, que são algumas mentiras que contaram para nós sobre isso? Sim, como eu fui mais para essa ênfase, né, missionária, eu lembro dos missionários que vinham para poder contar testemunhos, né? Na igreja, Isso. E sempre quando vinha alguém, contava só as partes boas, né? Aquilo que acontecia, né? Os milagres e dinheiro que aparecia na carteira. Os resultados. Alguém que trazia uma comida e botava na porta. Então, assim, automaticamente a emoção sobe, você fala, nossa, eu quero viver tudo isso. E quando a gente chega na vida, a realidade de campo, a gente vê que tem dia que você acorda e você fala assim, cara, hoje eu vou salvar o mundo. Mas tem dia que alguém tem que ir lá na sua cama e te salvar. Exatamente. Então, essa foi uma das coisas que eu poderia dizer que é uma meia-verdade, né? Então, assim, contando... Tem mesmo essas coisas? Tem, mas não é o todo, né? Então, às vezes, a gente fica preso nessas meias, né, verdades ali, né? Então, isso, assim, me impactou muito, né? E a gente viveu muitas experiências em cima disso, muitos né? milagres. Muitos, né, milagres de Deus em cima disso. E isso também nos ensinou a
a quando a gente for falar agora, a gente ser vulnerável também, né? Então, acho que é uma das características que a gente não pode, né, reproduzir, são essas meias verdades em meio àquilo que a gente fala. Mas quando a gente tem a oportunidade, falar também, contar as experiências, é lógico, mas também aplicar de acordo com a palavra também. A gente vê grandes homens de Deus, que Paulo, por exemplo, que estava ali no ministério, mas às vezes ele dizia assim, cara, eu preciso murrar o meu corpo, né? Porque ele fala sobre algumas insatisfações, coisas que estão acontecendo, um espinho na própria carne. Então, eu creio que a gente precisa ser mais vulnerável para não... Muito bom. Pra não contar essas meias verdades. Contar tudo, né? Exatamente. Tem dias bons, dias ruins e desafios, Sim. milagres e dias de não milagres. Exatamente. Dia que nada dá certo. Dia que tudo dá certo. E pra mim, assim, eu acho que uma das mentiras foi que a gente não precisava se preparar. Que só o simples desejo era suficiente para nos manter. Ministerialmente, seja em qualquer aspecto do ministério, né? Como o Michael disse, a nossa ênfase sempre foi missionária. Então, acho que essa mentira de que só o seu desejo te sustenta, essa para mim não tem nem meia verdade. É uma mentira completa, né? Eu acredito que a gente não pode separar uma coisa da outra. Eu acho que ela não se opõe, ao contrário. Quando a gente se prepara e quando a gente tem um desejo real, essas duas coisas juntas fazem a gente ter vida longa, né? Eu costumo dizer que quando fica faltando o preparo, a gente tem prazo de validade. Mas também quando fica faltando aquele anseio, aquele desejo, aquela paixão, isso também te faz ser alguém com prazo de validade limitado. Então eu acredito assim, muito num tempo onde a gente tem crescido nesse entendimento, né? Do preparo. A gente viveu um tempo, muita gente de repente que nos assiste pode também lembrar, ali no tempo, ali no início dos anos 2000, a gente viveu um avivamento muito grande, então os jovens, e a gente faz parte dessa juventude, que foi muito incendiada e a gente queria ir. A gente queria muito ir. Não importa o que falassem, a gente queria pagar o preço que fosse, a gente queria ir. E aí a gente, de alguma forma, tinha essa paixão muito grande. E a gente, por um tempo, achou que ela seria suficiente. Mas o tempo nos provou que ela não era suficiente. Então, graças a Deus, eu vejo que hoje a gente tem... a gente está podendo compartilhar isso com os jovens de agora e dizer, olha, preservem a paixão, mas isso não vai tirar a gente desse lugar de responsabilidade, de se preparar, de estudar, de se capacitar. Na nossa época, a gente queria deixar tudo. Então, quem estava na faculdade, larga a faculdade. Quem estava fazendo um curso, teologia, então... impensável, né? Mas eu louvo a Deus. Hoje, vou fazer 40 anos, eu estou fazendo curso de teologia agora. E sonho com isso desde a minha juventude. Mas eu fui reflexo dessa geração muito apaixonada, mas que achou que a paixão sustentaria. Larga tudo. E hoje não, a gente consegue ver, eu vejo essa bênção nessa geração, que é uma geração que tem aprendido a ter paixão, mas também tá de olho no preparo das escrituras, preparo teológico, graduações e pegar tudo isso para servir no ministério. Eu percebo que é um perigo ser simplista, porque vou dar um exemplo aqui de uma coisa bem cotidiana nossa, né? Que vamos ajudar um bairro da nossa cidade, né? Então, nem estamos falando de uma missão em outra parte do Brasil ou transcultural, né? Vamos ali ajudar o bairro da cidade. E quando você chega lá, parece que, poxa, por que ninguém faz nada para aquele bairro? É só chegar lá e fazer. Quando você vai ajudar uma família, é um nível de complexidade que, às vezes, por exemplo, dar um monte de coisa atrapalha. Chega a atrapalhar aquela família. Exatamente. Você percebe profunda manipulação e tal. Então, assim, eu lembro que uma vez o Tiago Pereira, né, que liderou por muito tempo o nosso Ministério de Justiça Real, né, chama de Justiça Real aqui na família Dizascope, ele foi formado nisso. Então, ele fez faculdade e trabalhou na prefeitura em relação a isso. Então, foi quando a gente contratou ele com a igreja, né, e era muito legal essa visão, e em alguns momentos parecia até fria, porque ele falava, não faz ainda. Entendeu? Não pode dar para qualquer um assim dessa forma. Nós temos que conversar sobre tal coisa e tal. E aí depois a gente foi vendo as nuances disso, mas era porque alguém tinha preparo. Exatamente. Né? Que tinha estudado aquilo ali. Aí era outra forma de fazer, né? Isso é muito legal. Eu acho que a experiência que eu tive, acho que é um pouco diferente, porque eu nunca... dentro do ministério, nunca estive tão envolvido com missões quanto agora, né? na school. Mas eu acho que quando eu fui despertado para a questão do ministério,
sempre estava muito ligado à questão de ensino, de alguma forma, né? Então, quando você olha alguém ensinando, quando você olha alguém pregando no púlpito, qual é a imagem que você imagina? Não, o cara tá só fazendo isso a vida inteira. Então, a vida inteira é o só estar preparando uma mensagem ou preparando uma aula e tal. Mas quando você tá no ministério, você percebe que tem um mundo de outras coisas que compõem a vida ministerial. Exato. Então, eu lembro que quando eu estava no outro lugar que eu servia, tinha momentos que eu estava dando aula, mas tinha momentos que eu estava dirigindo o carro da escola. Kombi. A Kombi. A famosa Kombi. A famosa Kombi, que já expulsou pessoas, inclusive, quando a porta abria. Entendi. E tinha outros momentos que eu estava aconselhando alunos que estavam em crise sobre o que fazer. Então, o meu olhar para o ministério, ele foi como que crescendo, assim, né? É como se fosse várias coisas. Dentro de um olhar eu pensava assim, não, vai ser só ensino. Mas eu via que esse ensino tinha várias nuances, tinham vários campos que ele precisava atuar. Então, um dia era aconselhamento, outro dia, claro, era pregação, era preparar um esboço e tal. Mas quando você vai ver, o dia a dia não é só isso, né? A gente precisa estar preparado de muitas formas, né? Exato. A gente vê isso na escola, Exato. né? Um dia a gente está dando aula, no outro dia a gente está ajudando em coisa prática, no outro dia é um aluno que chega chorando porque precisa de um conselho. Então, a gente precisa estar preparado, né? Em todos os sentidos, né? E eu acredito que até a nossa vida normal, né? E ela prepara a gente para a pregação, né? Ou para preparar um estudo, né? A gente vê muito essa realidade ali na nossa realidade da school. A gente tem, né, toda a nossa rotina, a gente pode depois até falar um pouco sobre ela, se você quiser, mas a gente tem uma rotina. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa em quê? Papel, caneta, computador, tablet, sala de aula, alguém lá na frente ensinando. Mas eu diria, agora a gente aí com 1 ano e meio nessa jornada, que essa é uma parte importante. Mas eu diria, e eu acho que os meninos concordam, que é a menor parte do que da formação. Porque a formação de um obreiro, ela passa por esse todo. Porque um dia você está sentado ouvindo, tipo, o cara da teologia. No outro, você está rastelando o campo. E em todos esses momentos, a nossa formação está sendo desenvolvida. Um dia você está preparando ali um trabalho, igual a gente teve agora, no final do semestre passado, um preparo sobre os avivamentos. Então, você está ali imerso em pesquisa, estudando na biblioteca. No outro, você está lavando uma panela gigantesca que serve 200 pessoas. Então, esse todo... Que tinha um menino que era para estar lá lavando com você e fugiu. E fugiu. E aí? E aí? Quem é você nesse momento? Exatamente. Então, essa preparação, essa capacitação, ela vai além, né? A parte pedagógica ali da sala de aula é fundamental. Mas eu, assim, pessoalmente diria que ela é uma parte, não é o todo. O todo se faz de você morar numa comunidade com um monte de gente diferente de você e como você é santificado nesse processo e como você é usado para santificar também. Então, eu acho que esse todo é que prepara o obreiro, essa vida extremamente comum. E eu, gente, assim, eu diria que alguém que, por exemplo, a gente tem muitos jovens ali vocacionados para pregação do evangelho, pregar, microfone, falar para a grande multidão, mas alguém que consegue estar no microfone e lavando a panela é um homem que entendeu o que é o ministério. E que entende, né, que você não tem mais ou menos valor. Ao contrário, a gente faz aquilo que é preciso. Então, a nossa realidade é essa. Semana passada, eu estava até conversando isso com a Val esses dias. Eu falei, Val, esses dias eu estava lá na school, antes de começar, a gente tem que fazer a manutenção, né? E eu estava varrendo lá o chão, né? A gente varrendo, porque a gente mora, pessoal que não sabe, é um sítio, né? Uma chácara. Então, é a vida no meio do mato. Então, a gente estava lá, eu estava lá varrendo e eu olhei e falei, uau, Jesus... Eu não queria outra vida a não ser essa aqui. E é uma satisfação tão plena. Mas eu sou uma pessoa também do microfone. Mas o ministro, né, e o obreiro, o missionário, seja em qual ênfase que Deus nos chame, ele se faz dos momentos onde ninguém vê, né? Onde ninguém vê. Ninguém perguntou. Para mim, a mentira, assim, que nem me contaram, né? Eu peguei no ar de forma errada, né? Eu me autocontei. É que eu também sou filho de pastor. E de um pastor... itinerante. Então, quando eu estava com meu pai em um evento,
né? Em um congresso, uma conferência, em um seminário, né? Então eu cheguei aí com meu pai nos congressos de Assembleia de Deus, aqueles que vêm em ginásio, né? Dá um eco, né? E cheio de jovens, e coisas extraordinárias eu vendo acontecer, né? E aí você aprende essa questão do extraordinário, que ele é real, que ele existe, que acontece, tem eventos, né? Tem momentos extraordinários. Só que aí eu comecei a ler a Bíblia dessa ênfase, né? Dos extraordinários. E foi quando a gente se envolve no ministério que você vai perceber que a parada mesmo não acontecia no congresso, mas era no pós-congresso, né? Era do que aquela igreja ia fazer com aqueles jovens entre um congresso e outro. Exato. Como que ia colocar em prática aquilo agora no dia a dia, na vida, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia nessa ótica, né? De, por exemplo, sei lá, o Paulo, você está lendo lá sobre Paulo em Éfeso e tal, e tudo parece muito extraordinário, mas se você der zoom, ele estava num dia normal, ele foi numa sinagoga que devia ter umas 40 pessoas lá, e aí ele começou a falar com aqueles homens lá, e vários eram até analfabeto e tal, e ele começou a conversar, e era uma conversa de um dia, de mais um, entendeu? E que o Senhor foi vida usando, ordinária, vivendo o extraordinário, né? Então lá, pensar que ele foi chamado pelo Senhor, e aí o pessoal de Jerusalém não aceitou muito bem ele vai para a cidade dele, ele fica 14 anos lá. Amados, são 14 anos. Provavelmente lá fazendo tenda, sei lá, trabalhando com alguma coisa, ele tinha que se sustentar de alguma forma, lendo a Bíblia lá, relendo tudo, orando e tal. Então, com pouquíssimos eventos que a gente chamaria extraordinários e com uma rotina normal. E aí esse acúmulo de um monte de coisinha normal é que Deus traz resultados extraordinários. Né? Exatamente. Então eu acho que essa foi uma das mentiras que eu mesmo captei, né? Mas quando você vai para viver, e é isso que você estava falando, como que vive o normal? Porque aí quando a gente vai olhar no ministério, gente, para quem está aqui nos ouvindo, pouquíssimas pessoas vão tropeçar em pregar errado. Né? Então, você fala um herege, assim, você vai falar uns 2, 3 nomes aí. Agora, fala de pessoas que tropeçaram. A gente tem um monte de nome. E aí não é na pregação. Não é no púlpito cantando. É na vida comum. É no trato com a esposa. É no jeito que criou os filhos. É na forma que lidou com o sexo oposto. Ou com o dinheiro no dia a dia e tal. É a vida normal. Né? A vida normal. Eu vivi uma experiência. A gente estava em 2020, né? O Descende, 2020. A gente estava lá no estádio de São Paulo, né? Pro Morumbi. O melhor. É isso. Tem as suas ressalvas. O estádio estava cheio. Estava cheio, assim, né? Pro estádio. E eu lembro que aí durante o tempo, aí cada um vinha e trazia uma palavra e música e tal. E já quase chegando assim no final, entrou um cara, né, para um amigo nosso, e falou sobre os povos menos alcançados. Aí ele falou e tudo, mandou o pessoal pegar o aplicativo, porque tinha que fazer um compromisso. Aí ele perguntou, quantos aqui desejam fazer um compromisso para alcançar os povos que não foram ainda, né, alcançados? Então tipo assim, hoje nós temos uma média de uns 7 mil povos. Então ele perguntou quem é que desejava. Aí levantou 60 mil pessoas, levantou as mãos. Aí eu calculei rapidamente, eu falei assim, cara, chegou o momento. Tem 10 para cada povo. Jesus volta agora. Tá sobrando, gente. Mateus 24:14, né? O evangelho será pregado e testemunha todo mundo, né? Então, assim, cara, vai chegar o momento. O fim agora é chegado, né? Porque se levantou aqui 60 mil pessoas. Cara, o Espírito, ele me incomodou com algo. E a pergunta que o Espírito Santo fez foi, mas de que maneira as pessoas vão? Então, assim, aí automaticamente, tipo assim, né? Eu pensei, cara, elas não podem ir de qualquer maneira. Então, elas precisam ter fundamentos. Então, a gente vê Jesus, quando ele está ensinando, de Mateus 5 a Mateus 7, né? Quando ele está lá na montanha, aos pés da montanha, ensinando, né, para os discípulos, no final, ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Esses são sábios. E depois ele vai trazer a ideia daqueles que ouvem as palavras, mas não colocam em prática. Então, eu creio, Douglas, que assim, uma das mentiras é que a gente pode viver somente a teoria. E tá tudo bem. Sendo que, na verdade, existe um abismo entre a teoria
e a parte prática. Cara, eu sei o que fazer, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu não sei fazer, né? Isso aí. Entre saber o que fazer e fazer também. Aí, lógico, eu vim de uma geração onde que seminário era chamado de cemitério. Uau. Então, o que era embutido na cabeça da gente, né? A Vivian disse aqui há pouco, né? Os jovens com seu coração inflamado, pessoas maravilhosas. Muitos desses amigos do começo lá da caminhada, coração inflamado, ficaram no caminho. Por quê? Porque não tinha fundamentos. Né? Então hoje, quando a gente fala sobre, cara, estamos gastando a nossa vida para preparar uma geração para completar a grande comissão. Muito bom. Cara, estamos dedicando, a gente às vezes chega às 8 horas da manhã, vai até 10 da noite. Entendeu? Eu, a Vivian, o Gui, os nossos filhos, eles são inseridos nisso. Né? Agora, por quê? A gente ia querer gastar tempo à toa com isso? Não, porque nós acreditamos que essa geração agora, que o Senhor está inflamando, que o Senhor está chamando, que o Senhor está incendiando, eles precisam ter fundamentos para completar a grande comissão. Né? Então, a gente precisa, principalmente os pastores, eles precisam afirmar que seminário ele não é um cemitério, que as escolas ministeriais, né, como por exemplo a nossa, que tem uma ênfase em missões, é algo necessário. Sim. Entendeu? Eu creio que o Atos, no capítulo 13, a Bíblia diz que os irmãos estavam ali servindo, mas estavam ensinando. E a partir daquele lugar de comunidade local, igreja local, né, ensino, entre orações e jejuns, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo. Para uma obra específica, para o início de uma força propulsora missionária que iria tocar as nações. Né? Então, de que maneira nós podemos deixar esse legado de mentira, onde nós não precisamos capacitar para falar assim, cara, eu vou pagar o preço. Sabe? E é muito legal porque foi exatamente o nascimento do Scope School, ele nasce nesse lugar, né? Do Senhor, como você estava falando ali no estádio, nos dá uma palavra, entendeu? E eu acredito que aquilo ali era muito real, mas era se prepare. Isso. Né? Sim. Então, eu tenho esse desejo. Então, não era entre no avião e vá, porque você não vai saber o que fazer lá e vai morrer lá. Então, beleza, vamos entrar num processo de preparação, porque eu também não sei quanto tempo vai durar. Mas quem está disposto a preparar, né? Quem está disposto a ser esse lugar, né? Essa estufa, né? De preparação. E foi quando o Senhor nos desafiou a isso. Tipo assim, peraí, vocês têm palavras, vocês têm falado, mas vamos preparar. E aí, o que eu acho muito legal do Scope School, né? Esse formato da School. Porque, de novo, você vem pra cá e você vai ficar 1 ano com a gente. E eu acho muito legal porque nos modelos, nos moldes do discipulado de Jesus. Por quê? Jesus tinha ensino. Né? Então, ele tinha aula. Então, você citou Mateus 5, 6, 7. Vários momentos você fala, ele estava parado ali ensinando. Era uma teoria. Provavelmente Jesus dava umas chamadas oral, né? Então, como é que é? Bem-aventurado o quê? Eu acabei de falar? Repete comigo. Repete comigo. Então, provavelmente tinha isso, porque é um entendimento, é um conhecimento, mas era na sequência uma prática. Então, era na sequência se encontrar com o soldado romano, um inimigo. Na sequência, encontrar com um fariseu. Na sequência, encontrar com uma prostituta e um leproso. Então, eram as duas coisas juntas. E isso que eu acho maravilhoso que você estava citando. Eu tenho uma aula de manhã, só que eu tenho prática à tarde e práticas, às vezes, não programadas, como brigar com alguém. Como fazer uma tarefa que eu não gosto, como um amigo ficar doente e tal, ou servir lá nos nossos projetos sociais da cidade e tal. Então, essa mistura das duas coisas, né? Que não é eu passo numa prova. Né? Eu vou fazer uma prova, eu tirei 10. Não. Vamos viver. Exato. Vamos viver a parada. E aí tem a viagem missionária, né? O prático em outra nação ou em algum lugar no Brasil. Então esse molde é maravilhoso, né? E é interessante até como as aulas, elas acontecem, né? Porque a gente sempre fala com os alunos que a gente tem um cronograma estruturado para o semestre, só que é sujeito a alterações a qualquer momento. Qualquer instante. Então, por exemplo,
A gente tá tendo uma semana de aula e tem a ver com fundamento, mas de repente chega um missionário e vem trazer toda uma carga de prática de como que ele tá fazendo, testemunha, às vezes é um cara do outro lugar do planeta, assim, então isso é muito interessante quando a gente fala sobre o ministério, quando a gente fala sobre a formação. Acho que é isso que o Michael tava falando, de ter uma formação que ela é teórica, que ela trabalha os fundamentos, mas ao mesmo tempo tem a ver com os alunos eles começar a observar como que é a prática, como que é o dia a dia, como que é estabelecido as coisas, né? Então, uma coisa que eu acho fantástico é isso, que às vezes a semana começa e a gente, não, essa semana é uma semana mais teórica e tudo mais, aí no meio da semana Deus bagunça tudo, várias coisas acontecem. E aí chega alguém do Camboja falando, e isso é muito legal. Sabe que eu acho interessante, porque a gente ali, quando o aluno vem, então ele vem ficar com a gente ali 1 ano, né? A gente está falando de uma vida que envolve todas as variáveis. Gente, qualquer coisa pode acontecer. Exato. Hoje mesmo, né, Schenkel, antes da gente vir para cá, nós estávamos conversando com 2 líderes, do casal de líderes de uma... Eu vou explicar, família de cor é a divisão, eu vou falar família de cor, é a divisão que a gente tem lá na escola. Não separa as cores das pessoas. Porque a gente tem família azul, não tem gente azul lá, não tem gente verde também. Mas é só uma forma de organização, porque é a nossa logística. Então, essas famílias funcionam como até pra igreja ter um caseira. Líder cuidando de cada... Isso aí. Então, agora a gente saiu de lá com uma notícia assim, né, que deixou a gente super abalado, que a mãe de uma aluna descobriu que tá com câncer. E aí o casal chegou pra gente, né, e falou assim, gente, e agora à tarde é o DNA deles, né? A gente tá gravando numa quinta, né? Então, hoje à tarde tem a igreja caseira deles ali. Então, eu e Schenkel falou, olha, hoje à tarde... Para tudo e chora com eles. Assim, é isso. Cancela a aula. É isso. Mas é disso que a gente fala que, apesar da dor, essa é a preciosidade de você ter uma formação que inclui as variáveis da vida. Então, como é que você responde quando isso acontece? Né? Como é que a gente vai responder como obreiros que estão sendo capacitados? Como é que a gente responde? Então, ano passado, né, teve um aluno que foi para as férias e durante as férias, né, um dos seus pais faleceram. Né? A mãe faleceu. Exatamente, aconteceu. A gente tem... Assim, a gente poderia contar inúmeras variáveis e como a gente vê que isso faz parte da formação. E o interessante é que a mãe dele, né, faleceu, ele não queria voltar. Aí ele foi, a gente conversou e tudo, ele voltou e depois ele falou, cara, obrigado, porque mesmo na ausência da mãe eu tenho uma família aqui. Então isso marcou bastante a gente, assim, também. Aluno, né? Isso. Nosso literal. E você nem sabia disso, que a mãe tinha, né, falecido, o Senhor botou no seu coração o desejo de dar um presente. Um tênis pra ele. E um tênis grande. Era um tênis grande. E uma coisa, tá falando sobre isso, por isso que quando a gente pensa em formar o aluno, a gente pensa em diversas, né, variáveis também. Então, não é só estar na sala de aula, mas, por exemplo, nós temos os laboratórios. Então, assim, por exemplo, alguém que vem estudar conosco, ele se forma em barismo. Ele vai aprender as técnicas ali do café, a filtragem, a torra. Ele sai daqui com um curso completo em como saber manusear ali a questão do café. E, além disso, agricultura... Porque isso tem sido um grande acesso, né? Em vários países e tal. E no Brasil mesmo é algo muito grande, né? Então, a gente fica tentando dar várias formas às pessoas, né? Usarem isso na missão. E a gente pensou em 4 aspectos que precisa muito, né? Então, né, o primeiro é a questão do café, que hoje abre, né, portas e estabelece também, né, em lugares. A questão voltada à agricultura, né? O Gui poderia falar melhor também sobre isso. Formado, né? Ele é formado nisso. E nós temos também comunicação e marketing, né? E nós temos também, que no caso ali, né, para as línguas, né? Nós temos inglês, espanhol, né? E também Libras. Então, a ideia nossa é falar assim, mas qual é a finalidade? O que vocês pretendem com cada um ali? A gente deseja formar um líder que ele é capaz de ir e depois, né, plantar uma igreja caseira em qualquer lugar do mundo. Então, assim, esse é o nosso coração.
e que ele seja completo, sabe? Que ele tenha a experiência prática, por isso que nós temos a nossa igreja caseira funcionando ali. Cada equipe de cor é uma igreja caseira, então durante a semana eles reúnem e vão viver igreja ali entre eles. Então ele já vê todos os aspectos, como é que faz, como é que desenvolve, as questões que tem, né, o dia a dia, porque eles moram juntos. Imagina os seus irmãos morarem com você um ano. Imagina a nossa igreja caseira um ano inteiro. Isso. E uma coisa que é bem alta também, né, durante, né, a formação deles, é poderem viver igreja junto aqui conosco, né? A família, né, pode Isso que eu ia falar. Eu acho que esse é um diferencial muito grande da família da Jesus Cop School, é porque você vai também fazer parte, né, ser um membro aqui por um ano da família Jesus Cop. Então, e vivendo essas dinâmicas da igreja local normal. Porque, por organização, a maioria dos seminários acaba sendo um pouco mais afastados e tal, e não conseguem ficar ali na vida da igreja, né? E a gente faz um esforço grande aqui. Uma das questões é um ônibus, né, que a gente paga para levar eles para todos os lugares, para eles estarem no culto normal da igreja. Às terças-feiras às terças-feiras, sala de oração, e aí os projetos sociais da igreja aos sábados. Por quê? Porque o que eu percebo também que é um perigo do seminário é a gente ficar fechado entre nós. Exato. Então, cria um ambiente falso, né? Porque, você imagina, 90 jovens que decidiram dar a vida por um ano ali são incendiados mais do que outros, né? Estão estudando a Bíblia todo dia, estão fazendo devocional todo dia, entendeu? É cobrado disso deles. Agora, quando você vai pro domingo, você encontra a mãe, o pai, o cara que trabalhou segunda a sexta, 40 horas e não conseguiu fazer o devocional como você. E aí você vai ver esse normal, né? Então, estar envolvido, e aí com o tempo você vai se voluntariar e servir na igreja local e vai aprender mais ainda dessas nuances da igreja local, né? Então eu acho que isso é um grande diferencial. E esse desafio da gente não tá nessa preparação, não ter esse descolamento da realidade. Isso. Porque é um grande desafio, né? Porque se a gente está falando dos desafios de viver em comunidade, a gente também poderia enumerar diversas bênçãos. Você tem hora para falar com Deus, olha que coisa linda. Alguém está lá te dizendo, olha, às 8... Separamos esse tempo. Exatamente. Você tem um cronograma, eu costumo dizer isso lá, gente. Fala qual que é a rotina. Então, a nossa rotina lá, ela varia pouquinho entre um dia e o outro, mas de forma geral, a gente tem de manhã, bem cedinho, 7h30 da manhã, é o devocional individual. Então, cada um vai fazer ali do seu jeitinho, só que interessante, você tem um monitor de quarto para te cobrar isso. Então, na nossa realidade, ninguém fica lá, né? Vivian, você fez devocional, né? Ali você é levado. Para diversos lugares. Então, a gente vai ter uma rotina de sala de aula, toda a parte da manhã. Café da manhã? As refeições. Só ficaram preocupados. O pessoal vai falar, gente, jejum. Não, gente, um ponto alto, só para animar todo mundo, é que um dos maiores elogios da School é a parte da alimentação. A gente leva bem a sério. Boa. Comida boa, esse negócio de que missionário come qualquer coisa, quando precisa. Mas não precisa agora. Na preparação. Na preparação não, você come super bem, então fica tranquilo. E aí a gente tem, exceto segunda-feira, que a gente tem um tempo na parte da manhã de Ministério ao Senhor, oração coletiva, então a gente tem tempo ali de oração, de ouvir junto e conferir o que Deus está falando. E é muito interessante porque normalmente são pautas que Deus está direcionando para a semana, né? Esse é o testemunho sempre. Esse é o testemunho sempre. E aí depois a gente vai ter, de forma geral, são as aulas de manhã, né? Então cada dia é um professor, normalmente diferente. Aí o Schenkel e o Michael podem falar um pouco das matérias, mas normalmente são aulas na parte da manhã, e a parte da tarde a gente vai ter o contraturno. Então a gente vai ter a igreja caseira funcionando uma vez por semana, a gente vai ter as aulas de idiomas que o Michael citou, então inglês, espanhol e libras, e de verdade, gente, é uma oportunidade assim, eu sempre falo, gente, eu queria ter a idade deles e estar fazendo isso, né? E só fazendo uma observação, não que a nossa escola se resuma a jovens, a gente teve ano passado aluna de 64 anos, temos esse ano várias famílias fazendo com a gente, então pastores fazendo com a gente, então isso pra gente é muito legal, porque além de tudo a gente tem um encontro ali de geração, e isso é muito encorajador para a escola. E aí a gente vai ter os sábados, o que diferencia também, a gente vai ter os sábados, você já citou aqui, mas um prático na comunidade. Então todo sábado uma parte da equipe vai para a comunidade Maranata, terça e domingo a gente participa. Um bairro de Bragança. Isso, o bairro de Bragança. É bem vulnerável que a gente serve lá, né? Exato. Pra não parecer que é uma igreja
igreja, Maranata. Que o nome é muito sugestivo. Terça e domingo, então a gente vai se envolver com a igreja local, a gente vai pro prédio para participar da sala de oração e dos cultos. Então a semana... Quarta-feira tem um culto lá, né? E quarta-noite a gente tem o nosso culto interno, mas que é aberto para a comunidade, então vai o pessoal da igreja, o pessoal de fora. É uma vida muito dinâmica, né? De verdade, ali na escola é uma vida muito dinâmica, apesar de, olhando assim, parece uma rotina, mas o dinamismo da escola faz o tempo passar tão rápido, né? E aí, a gente agora entrou no segundo semestre com a preparação do prático. E aí, a gente tem um grande prático de 3 semanas em outubro, e aí nós nos dividimos em várias equipes. Então, aqui, por exemplo, eu vou para Roraima, Venezuela e Guiana Inglesa, né? A gente vai fazer um tour ali, uma tourzinha, e o Schenkel vai pro Chile. E aí nós vamos ter são vários locais. Hoje nós estamos em 13 locais diferentes, tanto incluindo o Brasil como a América Latina, e esse ano a gente vai para Londres também. Que legal. Foi algo bem interessante que, rapidinho, só contar de Londres, que é bem interessante, porque tudo foi por causa de uma aluna do ano passado. Ela foi para lá, o pessoal da missão de lá fez contato com o Michael indicou ela, uma aluna, e ela foi para lá. Hoje ela trabalha numa missão lá que tem um café em Londres e que o foco deles é com o mundo islâmico. Eles estão pregando para... Abrindo um parênteses, ela esteve aqui agora para poder falar com a gente, como é que tá e tudo. Ela veio aqui, né, para visitar. E ela falou assim: Michael, eu estou arrependida. Aí eu perguntei, né, por quê? Ela falou, porque a gente tem aula aqui ensinando sobre no caso, o mundo islâmico. E eu não prestei atenção, porque eu falei assim, eu jamais vou ter que utilizar isso. Olha isso. E ela falou hoje que ela está totalmente imersa. E ela pediu o professor que ensina aqui pra gente, para que pudesse dar uma aula particular. Porque ela perdeu, tipo assim, ela não prestou atenção, né? Sim. Então a gente pensa em uma grade que vai ser completa para qualquer lugar do mundo. Exato. E hoje ela está lá trabalhando nessa missão, que tem um café, une tudo isso que a gente está aqui falando. Tem um café em Londres e o foco deles é trabalhar com os muçulmanos e pregar o evangelho. Então, a partir disso, a gente conseguiu agora levar uma equipe também para lá em outubro. Então, tá indo uma equipe para lá para poder ficar 21 dias lá em Londres e poder viver, né? Ter essa vivência de perto. Então, é muito interessante isso que o Michael levantou, porque nada é perdido, né? E eu acho lindo, gente, quando a gente dá um sim para Deus, a gente não tem noção aonde isso pode chegar. Porque, igual a Isa, ela falou muito isso aqui com a gente. Ela falou, gente, eu pensava, quando que eu vou pregar para um muçulmano? Ela falou, Vivi, a coisa que eu mais faço hoje é essa, pregar e discipular. Então, olha que coisa poderosa, que ela passou um ano inteiro num lugar que já entregava isso para ela, e a gente tem falado muito isso com os alunos. Não perca a oportunidade. Não perca nada, né? Não perca nada, porque no futuro que você não conhece, Deus já está. E aí tem coisas que ele já está te preparando que você não sabe, mas ele sabe, né? Esses dias atrás também fui ministrar numa igreja que tinha ex-alunos. E aí, conversando com eles e tal, eles não foram pessoas que foram para o campo. Muito pelo contrário, estão se estabelecendo no mercado de trabalho e tudo mais. Aí eu fui conversando com eles, então, o que a gente está fazendo aqui na comunidade local é estabelecendo reunião de oração. Que era uma coisa que não tinha aqui. E depois eu conversei com o pastor também, ele super feliz de ver eles se movimentando dentro disso, assim. Então, a school tem essa característica, né? De preparar para qualquer situação, né? E até uma coisa que eu queria enfatizar aqui, porque muitos líderes, muitos pastores nos ouvem, né? E eu queria dizer isso para vocês, o tempo inteiro, do primeiro dia que eles pisam aqui até o final, a gente fala para eles, você está sendo preparado para voltar para sua comunidade. Então, se você quer enviar alguém para ser treinado do começo ao fim, a gente fala, tudo que você está aprendendo aqui, tudo que você achou de legal aqui, né, é para você pegar e levar para sua comunidade, servir lá e ajudar na sua igreja local e tal. Então, sempre essa ênfase de... uma vez o Paulo Borges me perguntou, ele fez essa pergunta para mim, Douglas, você vai drenar o Brasil ou irrigá-lo? Muito bom. Trazer todo mundo para cá, ou você vai
deixar o que Deus está fazendo aqui para outros lugares. E esse é o nosso coração em servir. Então, você que quer se preparar para servir ainda melhor aonde você está, esse é o lugar. E você quer enviar liderados para essa preparação e voltar incendiado e equipado, esse também é o lugar. E uma coisa que eu queria falar é que o valor mensal da inscrição, a gente fez da forma mais acessível possível e que já está essa alimentação toda que ela citou, já está a estadia toda, todas as aulas e esse transporte para os lugares, né? O que você vai precisar é só da sua higiene pessoal, suas coisas de forma pessoal ali, então já está tudo aí. E já está aberta as vagas para o ano que vem. Exatamente. Então a gente quer já deixar muito antes, né? Que nós estamos agora gravando em agosto aqui, estão abertas as vagas para 2000. Já tem vários aprovados já. Já tem vários aprovados, então Exato. Logicamente a gente tem uma vaga, uma quantidade limitadíssima aqui, que é o que cabe na nossa chácara, por volta de 100 alunos por turma. Então, se você quer, você pode aplicar, né? Então não é se inscrever, é aplicar, que nós vamos entrar em contato com você, com seus pastores e conversar para ver se Deus está confirmando isso, você está aqui com a gente no ano que vem. Então já vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? O link para você fazer sua aplicação e a gente começar a nossa conversa aí, tá bom? Vai estar aqui na descrição. Tem uma coisa interessante também, porque assim, a gente tem alunos enviados das suas próprias igrejas, né? Então todos, né, precisam ser, né, enviados. E tem alguns alunos que estão na igreja, né, servindo, os pastores querem, mas não tem condição, por exemplo, né, financeira. E o que acontece é que Deus, ele tem nos incomodado também quanto a isso, a dar oportunidade a todos. Então, se você que está assistindo a gente, você é pastor de uma comunidade, né, e você assim, tem assim, um desejo de poder financiar alguém para ser, né, treinado. Por exemplo, temos aluna lá do Chile que está aqui conosco e tem um outro pastor abençoando, que não é da comunidade dele. Entendi. Entendeu? Temos uma que é do Pará, lá do interior do Pará, aonde já serve já com o pai e tudo, então está aqui conosco, que alguma outra pessoa, né, financia ela. Olha que legal. Então, você que é empresário, você que é pastor e você deseja ajudar e participar disso, você pode entrar em contato também com vamos deixar na descrição o contato. Então você pode falar assim, eu quero assumir meio aluno. Eu quero assumir um aluno, né, a mensalidade de um aluno. Então, fica tranquilo, a gente já tem vários nomes de pessoas com certeza. extremamente vocacionadas, né? Isso é uma preocupação nossa de não ser, que não é um centro de recuperação, não é de pessoas vocacionadas pra gente realmente equipá-las, né? E uma coisa interessante, essa semana, né, um pastor entrou em contato comigo, porque o filho dele, ele vai fazer uma faculdade fora, né, fora do Brasil. E ele falou comigo assim, Maico, qual é a melhor maneira que eu poderia de estar, né, investindo para que ele possa chegar lá e não ser tragado pelas ideologias e tudo isso? Eu falei, cara, desculpa. É um ano aqui. Um ano aqui conosco. Manda ele vir fazer a Dizascope School. A gente vai poder, de uma forma, né, integral, estar ensinando fundamentos. E não somente para que ele possa se guardar, mas para que ele possa ser luz aonde que ele for, né? Então o pastor falou assim, então, cara, eu vou mandar os dois logo. Então ele tá mandando os dois filhos dele para vir e fazer a escola aqui conosco. Então, assim, a escola ela vai servir para aquele que deseja ser missionário em outra nação, para aquele que vai ficar na comunidade local e vai desenvolver a missão, a igreja ali, a vida de igreja, e para aqueles também, eu digo, para jovens, né, que vão viver a realidade da vida, da faculdade, do mercado de trabalho. Então, eles já vão ter essa missionalidade no coração para poder estar ali. Está com as raízes profundas, né? Isso é uma coisa legal em relação às matérias, né? Isso que eu ia te perguntar. Abre pra gente um pouco das matérias e como é que é pensado, né? Porque as matérias, elas vão seguir esse fluxo de capacitar as pessoas nessas várias áreas que o Michael falou. Então, quando os alunos eles chegam, a primeira coisa as primeiras semanas estão muito ligadas à devoção e espiritualidade. Porque a gente crê que... Tem que ajustar isso. E não só porque... tem que ajustar e ao mesmo tempo dar ainda mais ferramentas para eles desenvolver isso, porque a escola é como se fosse uma estrutura que eles precisam fortalecer, porque um dia vai ser tirado. Exato. Então, a gente pensa muito nisso, assim, de quais são as ferramentas que eles precisam
para desenvolver a espiritualidade deles, porque eles vão ter momentos assim. A gente tem alunos que chegam que são pessoas que são novos convertidos, ou que nunca tiveram incentivo de uma vida de devoção, que às vezes não sabem fazer um devocional. O que eu oro? O que eu leio? Como que eu estruturo meu tempo? Como que eu organizo? E não só isso, mas também ser apresentado a outras disciplinas que compõem e desenvolvem a vida espiritual. Então, o início é como se fosse um choque, assim. E ali começa a ler, né, a Bíblia, que até o final do ano a gente lê a Bíblia toda. Exato. Legal. Ali ele começa. Mas também conhecer o plano de Deus, que é um outro pilar muito forte do ensino, né? Então, e é legal que, ainda que a gente fale sobre missão, fale sobre a igreja, fale sobre escatologia, fale sobre diversos assuntos, na maioria das matérias vai trazer esse aspecto de como que isso vai sendo desenvolvido em toda a escritura. Para que o aluno ele tenha esse vislumbre completo. Eu lembro que eu e o Michael, a gente, no início do ano, a gente deu aula sobre a teologia da missão, né? E a gente falou sobre o envio a partir do Novo Testamento, mas primeiro a gente foi lá atrás, né? Lá em Gênesis, lá em Êxodo. Então, isso é muito interessante, assim, como que isso vai sendo desenvolvido e como que, à medida que o ano vai passando, é como se fosse várias ferramentas que o aluno vai recebendo, né? Então, por exemplo, várias ferramentas em relação ao campo missionário, né? Como foi falado aqui, né? Como conhecer um pouco mais das diversas culturas onde o evangelho ele precisa ser anunciado e como que você faz para se preparar para isso. Então, essas matérias elas vão construindo essa visão não só de um assunto, mas como se fosse uma construção integral do conteúdo que o aluno precisa ter, né? Para essas diversas áreas. Então, tem áreas, por exemplo, que vai falar mais sobre pastoreio, aconselhamento. Mas a gente teve, agora, um pouquinho antes das férias, né? 2 semanas só falando sobre apologética. E como que um cristão ele se relaciona com a sociedade. A própria cultura, né? Como que ele vai pensar a cultura. Por quê? Porque isso é importante não só para o cara que está no campo, mas é importante para o cara que vai voltar e vai para o mercado de trabalho, vai servir na igreja local, mas também para a pessoa que daqui a pouco vai estar do outro lado, né, do outro lado do mundo, e como que ele faz para se relacionar de forma correta no dia a dia dele, né? E uma coisa interessante, cara, a gente tem um presente aqui, Douglas. Cara, Deus enviou parceiros, né, professores assim maravilhosos. A gente poderia até talvez citar alguns, mas a gente já tem um presente aqui em casa, né? Bragança Paulista, né? O Senhor tem nos, né, presenteado, né? O Dr. Johnny, né, ensina ali pra gente. Nós temos o pastor Josué Gonçalves, que ensina pra gente família e liderança, né? Mora ali do lado. Nós temos o Douglas Gonçalves, não sei se você conhece, é um cara top. Nós temos o Fábio Coelho. Que os alunos nunca sabem o que vai acontecer, né? São chamados de aula surpresa. É sempre um grande momento. Cara, nós temos a Val. Os bravos. Nós temos os bravos, os Schenkels, né? Nós temos os barrocos. Nós temos o David Heike, não sei se eu falei o nome dele certo. Heike. Nós temos o Davi Lago, que confirmou com a gente agora já a vinda dele de 2026. Ajuda aí, Schenkel, que tem muita gente. E é legal, assim, por exemplo, o Alessandro Vilas Boas estava passando por aqui. Ele vai lá dar aula também para os alunos. Inclusive, né? Agora no mês que vem. A galera lá do One, né? Sim. Os Emerix estão passando por aqui. Quem vai passando? O Davi. O Haroldo. Vai passar. O Haroldo. O Haroldo tá patrimônio toda semana com a gente, né? Sim. O Enfatizando, você não presta. Exatamente. Claro. E é legal porque a gente tem desde o Haroldo, que é um ancião, a gente tem vai dele até o Alessandro Vilas Boas, que é da nossa geração. Então é muito legal porque a gente tem a oportunidade de ouvir assim, todo tipo de idade, todo tipo de gente. O Efeito Prisma. Exato, tiveram lá. A gente está... Que é coordenador de história da
Unicamp. Que tá lá que dá aula aqui pra gente. História da Igreja. Que é o Flávio Ramos estava essa semana toda com a gente, que é o diretor do Perspectivas Brasil. E aí tem alguns nomes assim que muitas pessoas não conhecerem, como o Flávio Ramos, mas que são assim pessoas importantíssimas no cenário missionário brasileiro e mundial. Exatamente. E que vão passando. Porque assim, gente, você tem que entender o tesouro que você vai receber ao vir aqui, porque juntou. O Dizascope tem contato com muita gente e com os barrocos, que, meu Deus do céu. Entendeu? Assim, Michael que conhece todo mundo, né? O Tempestade está sendo preparado para a presidência. Né? Todo mundo ele conhece. Então, é assim, um amigo do Michael ou um amigo do Douglas, alguém vai estar aí lá. E vai aparecer para nos equipar. E isso tem sido maravilhoso. E isso é o dinamismo da escola, né? Que até o Schenkel falou. A gente tem uma grade pronta, né? A gente tem um cronograma pronto, mas a gente sempre fala, aqui a gente está aberto para aquilo que o Espírito vai fazer. Então, do nada, entre aspas, aparece alguém até vindo aqui gravar podcast, a gente fala, vai lá falar com a gente. Que ela tava no banheiro de manhã, escutando uma música do Paulinho. O Paulo, né, pro Vicente. Aí ela tava escutando lá de manhã, ela falou que quando chegou lá na aula, olhou, era o Paulinho que tava ensinando ela. Só foi surpresa, né? Foi surpresa. E ver que, tipo assim, todo mundo amigo e ali, né, cooperando, né, essas pessoas vindo, e eles vêm de coração mesmo, eles querem, né, estar, pra poder estar cooperando com aquilo que Deus está fazendo. E assim, gente, só deixando, né, pro pessoal que tá vendo, a gente tá aqui citando os nomes, mas é pra encorajar, mas a gente está falando do coração desses caras, né? Porque a ideia da escola não é porque, assim, os nomes legais, porque é gente que ama Jesus. Que acredita nisso. Que acredita que eles vão estar ali para aqueles alunos e vão contribuir com essa formação. Então, a gente tem, como, né, o Douglas falou, desde nomes super conhecidos a gente que o pessoal não conhece. Por exemplo, eu lembro que o ano passado, né, que um entrou pelo Zoom, entrou online, e que ele estava num lugar perseguido, quem? Ele estava no Paquistão. No Paquistão. Olha que... E ele entrou ao vivo e contando o que estava rolando lá e o que estava acontecendo. Exatamente. Tem um que eu gravei aqui, da Colômbia, que não pôde aparecer o rosto dele. Exatamente. Teve lá. Então, assim, muitas experiências vão ser colocadas à mesa para você, né? A gente vai ter um americano que ele organiza o livro ali, né, Perspectivas, é um dos missiólogos mais importantes também no Brasil, o Dr. Kevin Bradford, que ele é um cara sensacional, tipo assim, um senhor já, e vai estar conosco também, né, ensinando o próximo ano também. O cara que trouxe a Jocum pro Brasil, né? O cara que trouxe a Jocum pro Brasil, Jimmy Stein. E tem, acho uma coisa muito legal também, que tem dentro das matérias, tem como uma aba assim de matérias que vão falar sobre empreendedorismo. Então a gente tem os labs, mas a gente também pensa nesse desenvolvimento teórico e inspirativo de pessoas que têm experiência nessa área. O próprio Beto, né, que tem cafeterias, né, espalhadas desde o Paquistão lá com a China, então que está desenvolvendo em outros... um professor, né, o Beto, para quem não é um professor também da escola, é importante, e que gravou também um podcast aqui também. Eu dou aula de empreendedorismo lá. O Gabriel, né, do Holy Burger. É de Holy Burger, é uma hamburgueria que tem em São Paulo aqui, tem em Portugal. Legal demais. Que ganhou como um dos melhores hambúrgueres terceiro melhor hambúrguer do mundo. E é uma empresa missionária. Sim. A criação de tudo aquilo ali, o Gabriel conta para missões, né? Investindo em missões e o lugar é missionário. Então, assim... Surgiu em uma igreja, num pátio de igreja. Que surgiu, né? Foi, verdade. E, então, assim, você vê, aí ele vem dar essa aula para você entender. E por que empreendedorismo? Porque a gente crê que esse paradigma do missionário, do missional, tem se transformado de certa maneira, né? E pendido para o empreendedorismo, não só no sustentável financeiramente, mas também na empresa, naquele ambiente como missão, né? Então, e até para entrar em certos lugares, como empresário, você entra muito mais fácil. Então, tem usado tudo isso. Então, é um elemento a mais na formação, né? Porque é devoção, discipulado, liderança de igreja caseira, missões e empreendedorismo, né? Então, tem sido essas colunas ainda. E tudo isso para a gente dizer que é importante o treinamento. Verdade. É importante. Então, isso agora, não mais sobre uma mentira que contaram, agora a gente gastou aqui bastante tempo dizendo que existe verdades também. Né? Então, a gente tem pensado de que maneira fazer isso e como nós
estamos inspirando outras pessoas. Sim. Eu acabei de vir lá do Sul agora, onde que uma igreja local iniciou um trabalho inspirado no trabalho aqui. E como isso alegra o coração. Que surgem muitas escolas, né? Muitas, a partir das igrejas locais. E a gente tem escutado, Douglas, assim, muito testemunho, né? Como o Schenkel já citou, dos alunos que voltaram. Isso encoraja muito a gente, de como eles estão. Alguns aí pra como eles estão. A gente tem hoje alunos que todos voltaram, né? Alguns ficaram aqui como staff com a gente. Outros... porque a gente tem a opção também de fazer um segundo ano, exato, né? Exato. Então tem uma galera aqui que tá estudando mais um ano com a gente e indo mais fundo ainda na prática. Exato. E aí a gente tem, mas assim, quase 100 alunos, 75 voltaram, né? Estão nas suas igrejas e estão servindo ali nas suas igrejas. Agora mesmo a gente estava com um casal de Teresópolis e eles estavam empolgados, né? Ele fez a school com a gente ano passado, terminou, ele voltou, casou e agora eles montaram uma sala de oração na igreja deles. Então é muito legal e eles contando pra gente super empolgado, gente, agora a gente tem sala de oração, a gente está reunindo em igreja caseira, e aí é muito legal que até os livros, né, eles citam os livros que a gente trabalha aqui o ano todo. A gente tem outros, agora mesmo, eu e o Maicon, de manhã, a gente estava conversando com 2 ex-alunos que hoje servem lá no Marajó, e a gente conversando com eles, ouvindo, eles estudaram com a gente, voltaram para suas igrejas locais e de lá foram enviados. Enviaram eles para Marajó, estão servindo lá. E agora de manhã a gente estava conversando com eles. A gente tem essa menina que foi para Londres, a Belle. A gente tem. Agora acabou de ser enviada mais uma pela igreja local para o Sertão, está trabalhando lá. Então a gente tem inúmeros testemunhos a partir da school, daquilo que Deus está fazendo, né? E é muito encorajador porque, gente, a gente passa ali o ano todo. Nosso coração que eles saiam amando mais ainda Jesus do que como entraram, né? Eles entraram amando, mas agora vão sair amando muito mais Jesus. E a partir disso, amando tudo que Jesus ama. Então eles saem amando a igreja. E a igreja, como o Douglas falou, a gente quer reforçar, eles saem voltando amando a igreja deles e olhando, não no sentido de comparação, né? A gente sempre trabalha isso lá. Não é para você falar, é Dizescope, não. É olhar e falar assim, nossa, como é que eu vou voltar e posso servir lá? O que eu posso contribuir, né, para o desenvolvimento? A gente trabalha muito isso com eles. Então, eles saem amando a Jesus, amando o que Jesus ama, ama a igreja e ama a missão dele. Nós temos a gente tem, né, um menino chamado Naiton. Lembra do Naiton? Ele queria ser plantador de igrejas, né? Então era isso no coração dele. E aqui ele começou a descobrir coisas ali dentro dele, né? A vocação dele. E hoje ele está servindo o governo da cidade dele. É mesmo? Ele foi chamado para essa parte, né, social do governo. Então ele está num lugar de bastante, né, influência ali. E está conseguindo exercer tudo aquilo que aprendeu durante o ano ali onde que ele está morando, ali no estado dele. Então assim, diversificado e atuante. Isso é legal que a gente tem alunos de 20 e alunos de 50 anos. E a gente vê que às vezes a gente não tem... Eu, por exemplo, quando terminei o ensino médio, não tive muita orientação do que fazer, sabe? E eu olhando, né, para trás, assim, eu acho que eu não tinha nem bases na fé para dar algum outro passo sem talvez me desviar. E você vê assim os alunos criando esse fundamento na palavra, na oração, na espiritualidade, que está preparando eles para ir para a universidade, para ir para o mercado de trabalho, para ir para o campo. Para o casamento. O despertar para a missão. Então é isso, alguns vão passar o ano lá e entender assim, não, eu preciso ir para outra nação, né? E até teve um casamento lá, né? Eu ia contar isso. Eu ia falar, gente, não somente missionários, mas agora casados. Surgiu da viagem missionária, Surgiu da viagem missionária. Assim, para todo mundo entender, a gente tem regra, né? A gente tem um código de conduta. Bem claro antes de você vir. Bem claro mesmo. Você que pensou qualquer coisa agora, você dispensa. Você já está fora. Mas a verdade é que a gente tem um código de conduta, né? Porque é impossível você ficar num ambiente de mais de 100 pessoas sem regra. Tem que ter regra. E essas regras são para proteger. Sim. E uma delas você não pode entrar em relacionamento durante o ano inteiro, quando você está na escola. Então, se você veio namorando, você veio, né? A gente não tem casos lá de que vieram 2 namorando ou não. Mas eles já deixaram na cidade, enfim, a gente tem essa realidade. Mas a partir da school, você não pode entrar em relacionamento. Com alguém ali ou fora, ou né? Fora, daquele período. Exatamente. Uma dedicação exclusiva. Né? Então, esse casal foi 2 semanas atrás. Eles casaram, inclusive... 2 semanas antes de terminar a escola.
Não, 2 semanas atrás eles casaram. Calma. 2 semanas atrás eles casaram e eles passaram o ano inteiro na school, estudando, focados naquilo que Deus chamou. E eles foram comigo pro prático da Bolívia, em novembro do ano passado. E no prático, eles se apaixonaram. Foi no prático. Quando o prático terminou, faltava assim 3 dias quando a gente voltou do prático, faltava 3, 4 dias pra escola acabar. Não dava nem pra expulsar eles. Não dava. Ai, não foi dessa vez. Aí 4 dias depois a escola acabou, numa sexta-feira, foi nosso culto, lá no prédio da família Desascope. Acabou às 10 da noite, 10 e 5. Eles... Não, no sábado, na hora do almoço, eles saíram pra tomar, pra almoçar. E aí eles então conversaram sobre o sentimento e sobre se relacionarem, entraram em compromisso. E agora, 2 semanas atrás, eles casaram no gramado da school. Literalmente, eles casaram lá na chácara. E foi muito lindo ver isso. E não só eles. Vieram. Veio metade da turma do ano passado. Gente, lindo. Foi muito lindo. A gente olhava e falava que demais. Porque quando a gente fala, Douglas, né? A gente fala muito sobre ser família. É uma experiência de família, school. É uma experiência de família. Você vibra com a alegria, você chora com a tristeza, você compra a briga. Eu cansei de ver, Douglas, aluno pagando mensalidade para outro aluno. Vi várias vezes isso acontecer. Porque eles realmente se tornam família ali, vivem. E aí a gente, não só deles dois, a gente tem outros casais que surgiram, né? Depois que a school acabou. Então hoje eles já estão data de casamento marcada. E é muito legal ver isso, né? Como é a vida, é isso que a gente está falando, né? Não é o objetivo, ok? Não. Mas vai que tem um bônus aí na sua mensalidade. É um baita bônus, né? Então, só reforçando para você que tá ouvindo, e seu coração queimou, ou você que é um pai, uma mãe desse caso que a gente tá falando, de alguém que vai pra faculdade daqui a pouco, mas quer tirar esse tempo de aprofundamento, as vagas estão abertas para 2026. A gente abre bem antes porque a gente tem que você tem que se organizar, você vai passar 1 ano aqui com a gente, e isso precisa ter sido confirmado no seu coração de verdade. Não é algo para brincar, para vir, não é algo muito sério, e a gente tá assim, aqui também orando, pedindo, Senhor, traz as pessoas certas para essa terceira turma da Desascope School. Então, se você deseja aplicar para conhecer mais, para a gente fazer entrevista, é só você clicar no link que tá na descrição, você vai poder aplicar. Se você tá ouvindo, seu coração tá queimando, você quer ajudar pessoas, tem muitos que vão aplicar e que não têm condições. E a gente fica em oração para a gente tentar unir você que tem produzido riquezas e quer ser generoso, e aqueles que estão precisando, a gente dá as mãos. Então, se você quer contribuir com meia mensalidade, com a mensalidade de um aluno, entre em contato. A gente vai deixar aqui também na descrição o contato, tá, da Desascope School, pra gente conversar e ver de que forma você poderia ajudar. Então, tem várias formas de ajudar, tem várias coisas que a gente precisa fazer aqui, tem várias pessoas que a gente quer enviar. Então, você que quer ofertar nesse solo tão fértil também, você é muito bem-vindo. Vou deixar o contato aqui. Meus amigos, obrigado. Obrigada. Tempo precioso, muito grandes coisas o Senhor está fazendo. E isso aqui é o que a gente contou, que a gente sabe, né? Verdade. Fora o que um dia nós vamos chegar diante do Senhor e descobrir que o Senhor fez através de tudo isso, né? Eu creio muito nisso. Isso é muito a bom. gente que agradece, e é muito... É louco, né? Eu vi o Douglas falar terceira turma, porque algum tempo atrás a gente estava sonhando, escrevendo. Chegou a me dar um frio na barriga. Eu falei, uau, será terceira que vai dar turma. Essa chácara? Será que vai... A gente vê que aquilo que Deus fala, né? Ele cumpre, né? Então a gente está vivendo em cima disso, né? Algo que Deus falou, né? Não foi uma ideia nossa, foi Ele que falou. Então eu ouvi isso, né? Estamos indo para a terceira turma. Ver um cumprimento de uma palavra dele, né? É animador. É animador. Obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Obrigada. E bora pra terceira turma. Terceira turma. Obrigado você que ficou ouvindo, assistindo. Eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, sai mandando todo mundo. Vai que cai aí no WhatsApp de um futuro missionário aí. Também tira um print, coloca nas suas redes sociais. E, de novo, se você sente que o Senhor está te apontando para isso, clica aqui no link que tá na descrição para você conhecer mais sobre a Desascope School. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.